boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, então vamos para mais uma aula de ciências. Eu quero que vocês possam pegar o livro de ciências e abrir na página 73 para nós começarmos a fazer as correções, não é isso? Na aula passada, nós falamos o som é transmitido por ondas, né? Que tem uma propagação, né? Que propagar é o quê? É o movimentar-se através de um meio. E qual é esse meio que as ondas se propagam? As ondas, né, do som se propagam por meio do ar, não é? Bom, então aí na página 73 temos aí uma primeira pergunta que diz assim: e nas conversas que acontecem no dia a dia, como o som se propaga? Converse com os colegas e o professor. Bom, então a primeira questão é uma questão para a gente conversar, debater, discutir um pouquinho sobre ela, tá certo? Bom, então nesse caso, né, o som do dia a dia das nossas conversas, como vocês estão mostrando aí as imagens, né? O som se propaga na forma de ondas sonoras, né? E essas ondas são invisíveis e precisa de um meio para se propagar, né? Como a gente viu aí no caso do telefone, né? O que é o caso dos copos com meio de barbante, ou seja, nas conversas entre as pessoas, as ondas sonoras se propagam pelo ar, né? As pessoas estão conversando, então aí as ondas se propagam pelo ar. Bom, então aí no caso as ondas sonoras, elas são semelhantes às ondas do mar, como eu já falei, né, na aula passada. E as ondas formadas na superfície de um lago, ou seja, elas também precisam de um meio material para se propagar, né? No caso, em uma conversa, por exemplo, o som se propaga pelo ar que existe em volta das pessoas, tá certo? Então, vamos aqui, já que a gente comentou, vamos lá para a página 74 para a segunda questão. Então, tem assim: agora que você já sabe que o som se propaga por ondas, explique. Letra A. Por que os grãozinhos de açúcar pulam no plástico que encapava a lata na atividade da página 72? Bom, vocês podem estar fazendo essa experiência. Vocês pegam um plástico, tá? Colocam os grãozinhos de açúcar e batam em alguma lata próximo. Bom, vocês vão observar que os grãozinhos vão ficar pulando, né? Vai derramar, vai sair bagunçando tudo. Então, quer dizer, quando a colher bate na forma, né, o metal vibra, o ar junto dele também vibra. Essas pequenas vibrações, ondas sonoras, rapidamente se espalham pelo ar em que todas as direções, tá? Quando atinge o plástico do tambor, fazem-no, né, vibrar também, e assim o açúcar pula no plástico. Ouvimos o barulho por causa das ondas sonoras que chegam aos ouvidos. Bom, então, quem puder fazer esta atividade é bem interessante. Tá aí, ó, né, na página 72, as vibrações vibradas, né, pelo som provocadas. Aí tá dizendo quais são os materiais, que é uma lata, né, grande, redonda, elástico forte, colher de pau, uma colher de chá de açúcar, né, forma de metal, algo que você possa bater, tá certo? Igual tá mostrando aí no exemplo. E a letra B. No experimento da página 72, perguntamos se era possível enxergar o som. Você enxergou as ondas sonoras? Bom, claro que não, né? Então, não. Explique. O que foi visto foi a vibração das partículas de açúcar como consequência das ondas sonoras. E a terceira questão: faça um desenho para representar a transmissão das ondas sonoras emitidas pela colher batendo na lata
até os grãozinhos de açúcar pulando no plástico. Bom, então vocês que são artistas, caprichem no desenho de vocês, tá certo? Bom, então agora eu quero que vocês vão lá para a página, né? Temos também aí na página 75, temos a velocidade do som, né? Com que intensidade o som chega mais rápido. Tem aí uma pequena experiência na página 75. E vamos para a página 76, onde tem lá no quadro Giramundo. Bom, então acompanha aí a leitura do texto. É assim: como surgiram os instrumentos musicais? Bom, é muito curioso, né? É um texto bem interessante, onde a gente vai perceber como foi que surgiu cada um deles. Olha só. É possível datar ao certo quando, né, e onde surgiram os primeiros instrumentos musicais. Mas sabe-se que são muito antigos. O homem começou a construí-los para imitar os sons da natureza, mas antes disso já conseguiu tirar som batendo as mãos e os pés. Na idade da pedra lascada, quando o homem produzia objetos com pedra e madeira, surgiram os primeiros chocalhos e apitos feitos com materiais retirados da natureza. Os ossos, por exemplo, serviam como flautas e apitos. Olha só o primeiro aí, ó. Nós temos uma flauta pré-histórica feita de osso, descoberta em caverna alemã. Olha só, né? Que curioso, muito interessante, né? Para que a gente possa conhecer e entender que eles aproveitavam de tudo da natureza, né? Até mesmo o osso, para fazer um instrumento musical. Os tambores também são muito antigos. Eram produzidos com bambu e pele de animais há 10.000 anos e utilizados para comunicação à distância e em rituais religiosos. A partir daí surgiram os instrumentos de cordas, né? Como a gente observa aí. Com o passar do tempo, foram criados instrumentos mais complicados de construir e tocar. No século XIV, por exemplo, surgiu o cravo, né, considerado o avô do piano. Esse apareceu cerca de 400 anos depois. Não é isso? Olha aí o cravo, né? O cravo fabricado na França em 1782 por Joseph Tasker. Bom, então a gente observa, né, como eles utilizavam e como eles faziam. O cravo, assim como o piano, é um instrumento de corda, né, no qual o som é produzido por meio da vibração de cada uma delas, tá certo? Bom, então vamos para a página 77. 3 famílias. Olha só. A maioria dos especialistas classifica os instrumentos em 3 grandes famílias: os de corda, os de sopro e percussão. Bom, aqui nós temos violão, harpa e violino. São exemplos de instrumentos de corda, tá? Então, violão, violino, contrabaixo, harpa, guitarra estão na categoria dos instrumentos de corda. O som é produzido por meio de sua vibração. O som produzido pelos instrumentos de sopro é o resultado do ar que passa dentro do tubo. Nós temos aí a flauta, o clarinete, o saxofone, são os mais conhecidos, mas há também outros. Olha aí o desenho, né? O saxofone, a flauta e o clarinete, tá certo? E, claro, né? Esses são alguns exemplos de instrumentos de sopro. Agora vamos para os instrumentos de percussão. Então, são aí, né? O triângulo, o pandeiro, o agogó. São alguns dos instrumentos de percussão. Para emitir som, o pandeiro, por exemplo, precisa ser batido. Então, tá aí, ó. Triângulo, agogó. E entre outros que são chamados de instrumentos de percussão. Então, a gente acabou de conhecer, né, alguns instrumentos que pertencem a essas 3 famílias. Quais são mesmo as 3 famílias? Os que são
a corda, né? Os que são de sopro e os que são de percussão, tá certo? E aí tem duas perguntinhas para que vocês possam estar respondendo em relação a esse texto. E vamos lá para a página 78, tá certo? Bom, então hoje nós vamos falar sobre órgãos da audição. Quais são esses órgãos? Bom, a gente tem as orelhas, que são os órgãos do sentido da audição. Com elas é possível escutar os sons do ambiente, né? Ou seja, através dela é que nós ouvimos todo o barulho que acontece ao nosso redor. Bom, o pavilhão auricular é uma parte da orelha. Ele é um órgão externo. Externo quer dizer o quê? Que é do lado de fora, tá bom, meus amores? Interno quer dizer que é do lado de dentro, que nem um coração. O coração é um órgão interno, porque está dentro, né, da gente. A orelha não, é um órgão externo. Por quê? Porque ele está fora, tá certo? Bom, e as demais partes ficam no interior da cabeça. Então, observe aí a imagem, né? Ó, tem aí, ó, pavilhão auricular, que é do lado externo, e temos uma membrana timpânica, né, que está do lado de dentro. Então, nós temos aí uma representação da orelha humana, a parte externa é o pavilhão auricular, e há outras partes que ficam no interior da cabeça da gente, que nós vamos ver aqui logo abaixo, tá? Nessa mesma página 78. Bom, olha aí, olha só essa imagem, né? Ó, tem aí os círculos como se fosse as ondas sonoras captadas pelo nosso ouvido, né? Que chamamos de fonte de sons, tá certo? São ondas sonoras. Representação de ondas sonoras, né? Propagando-se ao redor da fonte sonora e chegando à orelha humana. Bom, então, quando as ondas sonoras chegam à orelha, a membrana timpânica começa a vibrar e conduz a vibração para as demais partes da orelha. Em seguida, essa informação é transmitida ao cérebro. Olha aí a imagenzinha da orelha, né? A fonte chegando e aí transmitindo essas informações para o nosso cérebro, tá? Bom, então, meus amores, eu espero que vocês percebam que quando escutamos o som, significa que a energia transportada pelas ondas sonoras fez vibrar, né, a membrana do final do conduto auditivo, né, externo, que é chamada de membrana timpânica. Então, essa vibração se propaga pelos ossículos da orelha média e pela orelha interna, até ser transformada em impulso elétrico, que por meio de nervo auditivo chega ao córtex cerebral, né? A chegada do impulso elétrico ao córtex é que nos informa que ouvimos um som, certo? Bom, então, para que vocês possam, né, tá lembrando e praticando e reforçando esse aprendizado sobre a nossa orelha, a nossa audição, eu quero que vocês respondam a atividade da página 77, que são duas questõezinhas, façam no caderno, e a página 79, que pode ser respondida diretamente no livro, tá bom? Tá certo? Então, fica atividade de casa 77 e 79. Bom, e por hoje nós finalizamos a nossa aula de ciências. Quero agradecer a todos pela participação e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau!